Uma das coisas que mais incomoda os incrédulos, aqueles que não acreditam na bondade de Deus, é quando eles se deparam com tragédias. Uma notícia de uma tragédia que acontece em qualquer lugar, eles ficam se perguntando por que Deus permite tal coisa. A questão é que nem sempre Deus permite. E a verdade maior ainda é que Deus muitas vezes tenta nos avisar daquele mal que está para acontecer. Então, esses dias aí nós estávamos ouvindo essa tragédia em Brumadinho, e todo mundo sabe que aquilo dali não é uma tragédia repentina e algo que Deus pudesse evitar. Na realidade, os próprios homens poderiam evitar. Ali é fruto da irresponsabilidade daquelas pessoas que cuidavam daquele empreendimento. Obviamente que não é algo que se possa culpar a Deus por tragédias como aquela. Tragédias como tsunamis, terremotos, explosão de vulcões e tantas outras coisas que acontecem no mundo, mas que poderiam ser evitadas. Mesmo as vítimas de tsunamis, de terremotos, elas podem evitar muita morte, muita desgraça, porque sempre existiu meios de se perceber esta aproximação dessas catástrofes por meio de sinais que a própria natureza emite, alertando as pessoas daqueles perigos. Uma coisa que eu achei bastante interessante foi que naquele terremoto, naquele tsunami de 2004, ali que atingiu a Malásia e a Indonésia, eles sabiam da ocorrência, da possibilidade da ocorrência daquele tsunami até com 2 semanas antes. Houve avisos, houve própria manifestação da natureza, manifestação dos animais. Os animais, os cachorros, gatos, aves do céu, voando abandonando aquele local, indo para lugares mais altos, tudo isso, quer dizer, toda a natureza sentia que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava para acontecer, mas os seres humanos simplesmente não achavam absolutamente nada naquilo. E mesmo autoridades que ouviram alertas de que poderia haver um tsunami, eles simplesmente ignoraram aquilo. Então, aonde entra Deus nessa história aí? Se Ele é aquele que avisa, se você ler a Bíblia, você vai compreender, por exemplo, que no Velho Testamento, quando Deus quis enviar 10 pragas para o Egito, antes de cada praga ele avisava as pessoas. Ele avisava Faraó: olha, recolhe o teu gado, porque amanhã haverá uma grande chuva de granizo e tudo que tiver no campo vai perecer, né? As colheitas vão perecer. Então, se Deus não queria matar, se Deus não queria destruir, quando ele estava castigando o Egito, se Deus não queria matar, por que Deus avisava? Por que Deus dizia para eles, através de Moisés, o que estava para fazer? Ora, porque Deus queria mostrar que estava castigando, trazendo prejuízos materiais, mas preservando a vida deles, para que, diante da vida, que eles pudessem olhar para aqueles grandes sinais de Deus e se converter a Ele. Essa era a ideia. A ideia era que Deus manifestasse seu poder, sua glória, castigando o Egito, mas que os homens permanecessem vivos para se converter àquele Deus que tinha poder sobre aquelas pragas. E aqui, então, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, você pode ler todo o capítulo 33 para entender essa mensagem, mas eu vou ler apenas o versículo 1. O versículo 7, que diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, é maravilhoso quando Deus diz para ele: olha, quando vocês
buscam segurança na cidade de vocês aí, vocês colocam um atalaia, vocês mesmos escolhem ele, colocam ele lá, né? Um guarda, um vigia, e quando ele percebe qualquer movimentação estranha fora da cidade, é a espada, é a guerra, é o inimigo que está se aproximando, é o dever dele avisar para a cidade que a cidade estará sendo atacada, a cidade vai ser atacada. E aí ele diz que se esse homem avisar, quando ele perceber aquilo, se ele avisar, ele está livre do sangue de todo mundo, porque os outros que foram avisados têm o dever, têm a obrigação, ou teriam a obrigação de se precaver e evitar o derramamento de sangue e a desgraça ali dentro. Mas ele dizia assim, se a pessoa ouviu, mas não se importou, a espada ia vir e ia destruir muita gente. E ele diz assim, vocês fazem isso. Agora eu faço uma coisa diferente. Eu coloco aqui o meu profeta. E aí, por isso, o título desta passagem bíblica fala sobre o verdadeiro ofício do profeta, que é de avisar. De avisar porque ele prevê o futuro. Nós não sabemos, mas ele prevê porque Deus conhece o futuro e nos avisa daquilo que vai acontecer. Então ele diz assim, tu ouvirás da minha boca e anunciarás esta palavra para que as pessoas fujam. Ora, meus irmãos, se você olhar as tragédias do passado, como a destruição da cidade de Pompeia, você vai ver que a natureza mostrava, né, mostrava sinais de que aquele vulcão estava prestes a explodir, a água ficava mais quente, os animais, foi visto até, segundo alguns relatos, os ratos saindo em bandos da cidade. Até os animais percebem esses sinais, percebem os sinais de que a catástrofe está vindo, de que a dificuldade está vindo, de que a luta está vindo, e procuram se livrar daquilo. Então, como nós vemos aqui, Deus nos avisa, né? Então, o título dessa mensagem que eu estou trazendo neste momento é este: não ignore os sinais, né? Os sinais de alerta. Os sinais de alerta, não ignore. Porque você pode pensar assim, bom, alguém está falando que Jesus está vindo. Você não vê como a vida tem se tornado um marasmo, uma dificuldade. As pessoas têm perdido a vontade de viver, têm perdido o desejo de viver, porque eles não encontram uma razão especial, uma razão para viver. Acha que a vida é isso mesmo. E por isso que eles se entregam à devassidão, se entregam ao pecado, se entregam à luxúria, se entregam a qualquer coisa que tire eles desta situação que é tão tediosa que é a vida. Mas esse tédio na nossa vida, ele pode mudar drasticamente quando vem essas tragédias, quando acontece um terrível terremoto, quando acontece um tsunami, quando acontece uma enchente, uma tempestade, quando a desgraça vem e ceifa a vida de dezenas, centenas e até milhares de pessoas, então se vai embora o tédio, se vai embora tudo, e as pessoas começam a olhar e a se perguntar o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso é que na nossa vida individual, Deus também nos alerta de muitas coisas, né? Nós não devemos ignorar os sinais de alerta que estão à nossa volta. Por exemplo, olhe, você pode estar ignorando os sinais de alerta que você está vendo no seu filho, na sua filha. Ele está com um comportamento estranho, ela está com um comportamento estranho. Será que minha filha está usando drogas? Será que meu filho está conversando com alguém que não deveria? O que está acontecendo com esse menino? O que está acontecendo com a minha esposa? O que está acontecendo com o meu marido? Você não percebe mudanças no comportamento dele? Você não percebe mudanças na vida dele? Isso são sinais de alerta, sinais de que uma grande tempestade pode estar se levantando contra você. E você não pode desprezar isso. É fato que as pessoas não gostam de ouvir
mensagens desse tipo. É fato que eles não gostam de ouvir a gente falar de coisas dessa maneira, mas essas são formas de Deus nos livrar exatamente das dificuldades. Amanhã ou depois nós vamos estar chorando, lamentando por uma coisa ou por outra. Dentro dessa mensagem, eu quero dizer assim, Jesus está chegando, a volta de Cristo está aí, está na nossa vida em particular e ao nosso redor. Toda essa baderna, este descrédito, este aviltamento da religião, este aviltamento das coisas religiosas e crentes, enfim, este abandono da fé, como é que se diz assim, esta apostasia mostra que Jesus está chegando. Aí você pensa assim, você diz assim, bom, mas Jesus pode vir somente daqui a 10 anos, ou 11 anos, ou 20, ou 30, mas você não vai durar tanto tempo. Sua vida não vai durar tanto tempo, sua vida pode acabar numa enchente, pode acabar numa barragem de Brumadinho. Você pode estar morando perto de um morro e vir uma chuva tremenda e arrastar sua casa, e arrastar todo mundo e destruir sua vida. Você só tem uma vida, o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, não ignore os sinais de alerta. Deus certamente é bom e quer o nosso bem. Tem um ditado que diz assim, quem avisa, amigo é. E Deus é nosso amigo. Quando Ele está tentando evitar coisas, quando a gente vai ficar doente, tem os sintomas, alguma coisa está errada com o nosso corpo, alguma coisa está errada com a nossa vida, não ignore os sinais de alerta. Deus pode estar nos alertando para evitar coisas que amanhã vamos sofrer muito por causa delas. Então que Deus nos ajude, que Deus abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, quando através de algum profeta, Deus nos enviar uma mensagem como essa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.